E o assunto é depressão. Eu tenho que tomar muito cuidado com esse tipo de assunto, porque esse assunto mexe com o fundo do inferno. E quando uma pessoa está vivendo uma batalha espiritual, ela está totalmente sensível. Qualquer ato, qualquer palavra dói, reflete, pode destruir a vida de uma pessoa. Então eu vou falar sobre depressão sendo cristão. É possível ser cristão e ter depressão? É possível ser cheio do Espírito Santo e ter depressão? É possível ter Jesus, crer em Jesus, ter Deus na vida e ter depressão? A resposta é sim. E por incrível que pareça, muitas pessoas vão se chocar e falar: não é possível habitar dois trevas dentro do corpo, onde habita o Espírito Santo. Eu já vou explicar para vocês na palavra. Primeiro, vou passar o que o Espírito Santo tem passado para mim, o que ele tem me explicado sobre depressão. Então aqui não é a Jéssica Moraes que está falando, não é a minha opinião, não é aquilo que eu entendo sobre o que está escrito, não é o que eu li que eu entendi, é que o próprio Deus explicou para mim. Depressão sendo cristão é possível sim. Depressão sendo cheio do Espírito Santo é possível sim. Depressão tendo Deus é possível sim. Então em muitas causas não é falta de Deus, não é falta do Espírito Santo, não é falta da palavra. Existem muitas causas da depressão. Primeiro, como eu disse para vocês em outro vídeo, causas emocionais, traumas, abusos, palavras, causas emocionais. Você precisa identificar. Então existe a depressão emocional, que não é espiritual. Então, sendo assim, se é emocional o problema que está causando a depressão, muitas vezes pode ser que essa causa emocional, essa raiz, os demônios têm o poder sobre essa brecha, que é a raiz emocional. Então muitas vezes pode ser que os demônios não tenham poder sobre essa brecha, que é essa raiz emocional. Muitas vezes é só apenas emocional. Um trauma que você teve na infância, alguma coisa que você passou. Aí você precisa tratar o quê? Por profissionais e intimidade com o Espírito Santo, como eu disse no outro vídeo. Mas é possível ser cristão, ser cheio do Espírito Santo, cheio do fogo do Espírito Santo, cheio de Deus e ter depressão. Porque existem várias causas. Vamos analisar aqui, juntamente com você. Vou passar o que o Espírito Santo falou para mim. Primeiro, o demônio, ele não fica dentro de você 24 horas. Então uma pessoa que tem depressão, ele não vive 24 horas dentro de uma pessoa. É como se fosse um cordão, imagine, um cordão umbilical, espiritual, e ele grudado em você. Então, às vezes a raiz é maldição hereditária, às vezes é emocional, algum trauma que você passou, alguma palavra, alguma situação, ou às vezes demônios que você não foi liberto por causa de pecados. Muitas vezes esses demônios ali, eles estão na sua vida te atacando espiritualmente, mesmo quando você está buscando a presença do Espírito Santo. Então o demônio não fica 24 horas dentro de você. É como se ele ficasse em um cordão umbilical grudado em você. Assim o Espírito Santo me explica. Então, é possível ser cristão e ter depressão. É possível ser cheio do Espírito Santo e ter depressão. É possível ainda não ser liberta dos demônios e ser cheio do Espírito Santo. Agora pronto, vocês vão falar se a menina tá louca. Não. É um assunto que o Espírito Santo me ensinou, que eu também não sabia no começo da minha conversão. É um assunto muito complexo, vou tentar resumir para vocês, vamos lá. Como eu disse para você, demônio não fica 24 horas dentro do seu corpo. Ele fica como se fosse um cordão umbilical junto com você. Como se ele fizesse parte de você, da sua família. Entre aspas. Tipo, vive quando você vai, ele tá junto. Aí, em muitos casos, pode ser que ele entre dentro de você e você fique ali incorporado ou manifesto, né? Como na nossa fé. Uma pessoa pode estar manifesto, conversando com você normalmente, não parecendo estar manifesto. Existem vários tipos de manifestação. Ou essa pessoa, ela pode estar com o demônio fora dela, esse demônio ao redor dela, atacando ela, pesando ela, tendo sintomas dele,
mas sendo cheio do Espírito Santo. Então ele pode se retirar dela e entrar dela no momento que ele quiser, enquanto ainda ela não foi liberta desses demônios. Mas isso não impede, em muitos casos, ser cheio do Espírito Santo. Isso depende do peso espiritual, da quantidade de demônios que existe na vida dessa pessoa, se for uma legião ou não. Então, exemplo, tem pessoas que têm maldição, ou muitos demônios que prendem ela, sei lá, no vício ou no suicídio. Que existe casos de hereditários de família que se suicidaram. Então, existem muitos demônios ali. Então, muitas vezes, isso por ser a maldição ser 100% carregada, ser muitos demônios, ali pode ser que impeça de ela ser cheia do Espírito Santo. Pode ser que ela não consiga ser cheia, então precisa passar pelo processo para se libertar. Então, em alguns casos, a maldição não é tão pesada assim. Os demônios não são milhares de demônios, não é tão carregado assim a maldição. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então aí ela consegue ser cheia do Espírito Santo. Não é uma batalha muito forte, tão grande, assim, um alto nível, entendeu? Existem níveis e níveis de batalha espiritual. Então existe um nível alto de batalha espiritual, onde a pessoa não consegue ser cheia do Espírito Santo. Então ela precisa passar pelo processo de libertação, encontrar as raízes emocionais e espirituais, passar pelo processo. Então uma pessoa sendo cristã, ela pode ter depressão emocional, não ser demônios. Ou pode ser uma depressão emocional, ser demônios, porque o demônio pode ter poder através dessa brecha emocional. Pode ser, por exemplo, uma palavra lançada na infância e aí ela gerou mágoa no coração. Então, através dessa mágoa, o demônio vai ter poder sobre ela, vai começar a soprar na mente dela, lembrar situações. Então, aí o demônio vai continuar na vida dessa pessoa, ela não vai conseguir ser cheia do Espírito Santo. É um exemplo. Então, existem casos e casos. Então, é possível ser cheio do Espírito Santo ainda não sendo totalmente liberta. Isso depende da influência que existe na vida dessa pessoa no mundo espiritual. Então, existem níveis de batalha espiritual. Existe nível leve, médio e alto. O nível alto, a pessoa não consegue ser cheia do Espírito Santo quando ainda não foi liberta, quando ainda ela tem depressão ou quando ela tem demônios. Batalha forte. E existe o nível leve, onde a pessoa ela consegue ser cheia do Espírito Santo, mas não totalmente completa do Espírito Santo. Por quê? Ser cheia é diferente de ser completo. Ela se enche da presença do Espírito Santo. Mas o que vai libertar ela da depressão, em muitos casos, se for espiritual, é ser completa do Espírito Santo. Então, aí, quando o Espírito Santo completar a alma dela, o demônio vai embora. É como se fosse uma corrente espiritual presa nela, o demônio preso dentro, é como se fosse uma corrente aqui na mão dela e na mão do demônio. E aí, quando o Espírito Santo ele completa essa pessoa, muitas vezes no batismo de fogo, batismo do Espírito Santo, em muitos casos, ou às vezes não, às vezes é uma unção de poder que desce, aí quebra essa corrente. E aí o Espírito Santo ele vem por completo dentro dela, entendeu? Com fogo, batismo de fogo, muitas vezes batismo de poder. Então aí ela consegue ser liberta, ser cheia. Ter do Espírito Santo é diferente. Quando você recebe o Espírito Santo, quando você aceita Jesus como Salvador, ele passa a morar dentro de você. Mas ele está aqui, mas para você encher, como se fosse uma bexiga, você vai soprando até ela ficar cheia. Então, se você buscar 1%, você recebe 1%. Você é cheio 1%. Se você busca 5%, você vai ser cheia 5%. Se você busca 50%, você vai ser cheia 50%. Então você não vai estar totalmente liberto ali naquele momento. Porque você precisa passar por um processo de libertação para fechar as brechas emocionais, espirituais e receber o poder de Deus para ser liberto desses demônios. E para receber a libertação da depressão em muitos casos. Então tem gente que é liberta da depressão, às vezes só na terapia, ou às vezes só porque aceitou Jesus como Salvador, porque, como eu falei para você, existe níveis de batalha espiritual, às vezes porque ela foi cheia do Espírito Santo, recebeu o amor do Espírito Santo, às vezes o chão mais embaixo, ela precisa passar um processo mais grande, nível de batalha espiritual alto, aonde ela precisa passar por um processo grande, às vezes demora anos para a pessoa ser liberta. Então muitas vezes
a quantidade de demônios, a maldição, o nível espiritual que existe na vida dela de maldição, impede dela ser cheia do Espírito Santo. Então o demônio não vive 24 horas dentro do corpo de uma pessoa. Mas isso não impede dela ser cheia do Espírito Santo, porque o véu foi rasgado. Nada mais impede dela ser cheia do Espírito Santo, a não ser o pecado. Então, muitas vezes, não é o pecado que faz com que ela tenha depressão. Muitas pessoas falam, é o pecado que faz ela ter depressão, o pecado que faz ela não ser cheia do Espírito Santo. Não, em muitos casos são problemas, como eu disse para vocês, emocionais, coisas que ela passou, maldições hereditárias e não, muitas vezes, pecados que ela está cometendo. Então esse é um assunto muito, muito complicado, que precisa ter muita calma pra gente explicar. Então o demônio não fica 24 horas dentro de você, ele fica fora, ele entra ali quando ele bem entender. Às vezes ele entra ali, você conversa com a pessoa, ela tá ali com o demônio possessa, às vezes ela tá sem o demônio tá fora, mas ela sente os sintomas do demônio, o demônio não sai dela, tá preso na vida dela, entendeu? Então a pessoa, ela pode ser cristã, ter Deus, ser cheia do Espírito Santo, sentir o poder do Espírito Santo, ter dons espirituais, porque dom espiritual não significa salvação e libertação. Pode ter dom espiritual, ela pode profetizar, pode ter visão, pode ser cheia de Deus na vida dela, pode fazer a obra de Deus, ter depressão. Mas depressão, em muitos casos, não impede ela ser cheia do Espírito Santo, porque depende do nível de batalha espiritual que existe na vida dela. Vocês entenderam? Então existe nível leve, médio e alto. Nível leve, a pessoa consegue ser cheia do Espírito Santo, ainda não sendo liberta dos demônios. Então, como se fosse uma bexiga sendo cheia. Então imagine, a pessoa buscou 30%, foi cheia do Espírito Santo, não está totalmente completo, só encheu. Então os demônios ainda continuam ali presos nela. É um processo, cada passo que ela dá é um passo que o Espírito Santo também dá junto com ela. Então a brecha que ela fecha é a hora que o Espírito Santo vem e retira aquilo que está prendendo ela. Então em muitos casos a libertação é um processo e não de uma vez só. Então Deus trabalha na vida das pessoas de maneiras diferentes. Deus pode libertar uma pessoa ali de uma vez só, se Ele quiser, se Ele decidir. Isso não significa que Ele não te ama, mas que Ele tem um propósito diferente na vida de cada pessoa, trabalhar diferente na vida de cada pessoa, e Ele trabalha da maneira que Ele bem entender. Isso não significa que Ele não te ama, mas Ele sabe que no futuro isso vai te servir para crescimento ou testemunho para muitas vidas, entende? Então Deus sabe como trabalhar. Não se sinta menos amado porque você não recebeu libertação, você não foi curado de depressão, de síndrome do pânico, de toque, de bipolaridade, não sei do que. Não se sinta menos amado. Isso não significa nível de batalha espiritual alto. É um assunto muito profundo, gente. Então, coisas que o Espírito Santo permite eu falar é isso. É possível uma pessoa ser cheia do Espírito Santo sendo cristão, porque o demônio não vive 24 horas dentro do corpo de uma pessoa só se chamar. Se você invocar o demônio, ficar falando, vem demônio que está na vida da pessoa, aí o demônio que está ali vai entrar e incorporar dela, vai manifestar. Então ele não vive 24 horas dentro do corpo dessa pessoa. Só se ele quiser entrar em algum momento na vida dela, ela sentir pesada, entende? Mas isso não impede também dela sentir peso, ele não estando dentro dela. Ela não estando manifesta ou incorporada, entende? Então ela pode sim, o demônio está aqui e não aqui. A casa está vazia. O Espírito Santo nos deu misericórdia na cruz, derramando sangue pelo pecador, morreu pelo pecador, não pelo santo. Então, se você clamar a Deus, Ele vai te encher do Espírito Santo, você vai sentir o amor, o fogo, o poder, vai ter dom, vai ser usado. Mas você ainda vai sentir sintomas da maldição. A depressão vai continuar ali, a ansiedade, não sei o que você está aí buscando libertação, vai continuar ali. Então, para ser completo do Espírito Santo, é você passando pelo processo, buscando fechar as brechas, identificando as brechas. E o Espírito Santo vai fechando, vai tirando aos poucos as correntes, quebrando as correntes, até você ser totalmente liberto dessa depressão, que pode ser emocional ou espiritual. Sendo emocional, você pode ser cheio do Espírito Santo também. Sendo espiritual, você pode ser cheio do Espírito Santo também. Deus trabalha de maneiras diferentes. É o ser humano que tenta limitar o poder de Deus. Isso são ensinamentos do Espírito Santo para vocês. Então não se sinta menos amado por Deus, porque você não recebeu ainda sua cura, sua libertação, ou porque outras pessoas receberam mais rápido, porque você não consegue sentir o poder de Deus, sentir a presença do Espírito Santo. Então, em muitos casos, depressão são coisas que você passou
ou maldições hereditárias, que coisas que você não escolheu. Você é uma vítima que você ganhou essa mala, esse presente incrível de maldições hereditárias de famílias, entende? Então é necessário vocês compreender sobre isso, batalha espiritual. Então qual é a solução para a depressão sendo cristão ou não sendo cristão? Se você não é cristão e está me assistindo, deixa eu tomar água, tô sede. Primeiro, aceitar Jesus como Salvador, fazer uma aliança com o Senhor Jesus, buscar intimidade com o Espírito Santo. Na intimidade com o Espírito Santo é a palavra. Você vai retirando tudo das brechas, tudo que impede de você ser cheio do Espírito Santo, tudo que está escrito ali que desagrada o Senhor Jesus. Permanecer na presença, buscando a presença, indo aos cultos, fazendo parte do corpo de Cristo, dando o seu melhor para o Senhor Jesus, nunca se afastando mesmo quando você cair na presença, nunca se afastando, sempre buscando permanecer. Essa é a palavra, permanecer na presença do Senhor Jesus. Permanecer não é você só para a igreja esquentar o banco da igreja, levantar aleluia, cantar aleluia e pronto. Permanecer na palavra, obediência, palavra, intimidade com o Espírito Santo, coração, entrega total, amor a Deus, permanecer. Buscar ser cheio do Espírito Santo, outro passo, e buscar o batismo do Espírito Santo, pedindo em oração a libertação do Senhor Jesus. É isso, gente. Esses são os passos para você ser liberto da depressão sendo cristão. Um testemunho meu, né? Vou contar. Eu tinha crise de síndrome do pânico. Muitas pessoas têm entendimento diferente. Fala que síndrome do pânico é depressão. Fobia social fala que é depressão, mas não é. Totalmente diferente sobre aquilo que o Espírito Santo me ensinou, não é? Bipolaridade não é depressão. Enfim, depressão é depressão, é diferente. É que não vou ficar quieto, não se metendo na ciência, na profissão de ninguém, mas eu tô falando aqui através do que o Espírito Santo me falou. Depressão é diferente de ansiedade, de síndrome do pânico. Mas é demônio, em muitos casos. Muitas vezes é demônio, muitas vezes é emocional mesmo a causa. Tem gente que tem síndrome do pânico, a causa é, às vezes, um trauma que ela passou e não é demônio. E muitas vezes síndrome do pânico é demônio, maldições adquiridas ou alguma coisa que ela viveu, que causou, e o demônio tem poder sobre essa brecha que ela passou, entendeu? Sobre essa situação, enfim. Recapitulando o que eu tava falando. Tá repreendido, batalha espiritual. Então a pessoa, ela pode ser cheia do Espírito Santo, tendo depressão, ter dons espirituais, ser usado por Deus, sentir o fogo do Espírito Santo, ter Deus, ser cheio de Deus, mais de Deus do que muitas pessoas por aí, que não tem depressão, em muitos casos. Ter mais intimidade, ser mais Deus do que as outras pessoas que falam que não tem depressão, que é perfeito. Isso que o Espírito Santo me diz. Então sim, é possível. A cura é o que eu falei pra vocês. Nascer da água do Espírito, fazer uma aliança com o Senhor Jesus, processo de libertação, intimidade com o Espírito Santo, buscar a presença, batismo com fogo, com o Espírito Santo, permanecer na presença, permanecer no processo, até você receber. Por quê? Porque existem cadeias e cadeias, níveis de batalhas espirituais, onde a cada passo que você der, o Espírito Santo vai te libertando aos pouquinhos. Durante um ano, Deus te liberta de uma coisa, no outro ano, Deus liberta de outra. Então é necessário permanecer na palavra, buscando aquilo que você está buscando ser cheio do Espírito Santo, buscando perder o vazio, buscando o desejo de suicídio, buscando a sua cura, a sua libertação, buscando prosperidade, buscando, não sei, algo que você está buscando aí. Tem que continuar buscando, permanecendo na palavra. Saiu da palavra, foi para a igreja só para esquentar banco, não vai receber. Mais armadamento, amor e fé. Amor e fé. Aquele que me ama não prova com as palavras, não me ama de verdade. Então, para receber, palavra. Permanecer na palavra, ter amor. Amor e fé. Amar a Deus acima de todas as coisas. Permanecer na palavra de Deus. Obediência na palavra. Amar a Deus. Conectar o seu coração com Deus. E é isso, gente. Esse é o assunto. É possível ser cristão, ter depressão. É possível ser cristão, ser cheio do Espírito Santo, do poder. Ou muitas casos a pessoa não consegue ser cheia do poder do Espírito Santo, ter dom espiritual, não consegue se conectar de forma alguma por causa do nível de batalha espiritual, dependendo do que existe na vida dessa pessoa, né? Muitas vezes lá nas
familiares lá atrás, lá fizeram pactos e não sei o que, um monte de coisa, gente. É assunto profundo. Que quando Deus me permitir, eu vou falar mais com vocês. Tem que pegar a Bíblia, tem que pegar provas, fatos, enfim, é isso. Mas vocês conseguiram entender, né? É isso que o Espírito Santo me ensinou. Aí, para você ser totalmente completo, cheio do Espírito Santo e não ter mais demônios, cadeia, você preso nessa cadeia, nessa corrente com esse demônio, é o que eu falei: intimidade com o Espírito Santo, aceitar Jesus, deixar tudo que desagrada a Deus, nascer da água do Espírito, né? Aliança com Jesus, intimidade com o Espírito Santo, palavra, buscar a presença, permanecer, batismo com o Espírito Santo. E muitas vezes não só batismo com o Espírito Santo. Tem gente que recebe batismo com o Espírito Santo, ela não é liberta em muitos casos, porque a maldição é muito mais pesada do que vocês podem imaginar. Vocês não têm noção como é o mundo espiritual. Aí existe renovação, recarregamento de unção, onde a pessoa continua buscando ali, depois do batismo do Espírito Santo, a libertação, para Deus ir fechando as brechas, enchendo mais de poder e expulsando esses demônios. É isso que é um resumo, gente. Senão eu vou ficar aqui até amanhã. É um resumo, é isso. Que Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo. Deus te ama. Só porque você tem depressão significa que Jesus não te ama. É possível ser cheio do Espírito Santo. Esse é o ensinamento que Deus passou para mim. Espírito Santo. É o Espírito Santo. Não sou eu, não sou Jéssica, não é o meu entendimento, não é o que eu li na palavra, mas é o que o Espírito Santo me ensinou, o que eu vivi. Então, um testemunho meu, tinha síndrome do pânico forte. Quando eu recebi batismo com o Espírito Santo, sumiu a síndrome do pânico espiritual. A síndrome do pânico espiritual sumiu, mas a emocional, que foi causada por situações, ainda tem uns 30%. Então, quando vê alguma situação que me faz lembrar das palavras dos bullying que eu passei, então me causa síndrome do pânico. Então Deus vai me passando pelo processo, curando o meu emocional. Então existe várias formas de entendimento, mas essa é o verdadeiro entendimento para vocês, gente. Tentei resumir para vocês. Outro vídeo eu falo mais sobre isso. Que Deus abençoe vocês. Busque fazer uma aliança com o Senhor Jesus, busca intimidade, busca a palavra, permaneça na palavra, permaneça buscando, busca o batismo com o Espírito Santo, continue buscando a presença após o batismo com o Espírito Santo, que nada é possível para Deus. É isso, que Deus abençoe.